Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais, dando continuidade à nossa série de mensagens, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Hoje nós entramos na terceira fase desta série de mensagens. Nessa terceira fase, nós abordaremos o tipo de oração que é o mais comum e aparentemente a mais fácil para a maioria das pessoas, que é como fazer orações dinâmicas de petição. A oração de petição, meus irmãos, é aquela que se faz levando uma lista de pedidos a Deus. E eu quero começar com um exemplo bíblico. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 21 e 22, diz assim: "O que você quer?", perguntou ele. Ela respondeu: "Declara que no teu reino estes meus filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Disse-lhes Jesus: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber?" "Podemos", respondeu eles. Não há nada de errado ou de egoísta, meus irmãos, em levar a Deus as nossas necessidades. Pois Jesus mesmo disse, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, "O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." É fato que nosso Deus, ele é um Pai amoroso, bondoso e que gosta de abençoar seus filhos com coisas boas. Exemplo disso, Mateus capítulo 7, versículo 11, onde ele diz: "Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem." Diante disso, pode-se perceber que o maior sinal de uma vida de intimidade com Deus é a liberdade de poder levar diante dele cada uma das nossas necessidades e desejos do coração. A intimidade aproxima ela aproxima, e se temos um relacionamento próximo com Deus, devemos falar com ele como falamos com um amigo. Afinal, ele é o seu melhor amigo. Neste ponto, então, é preciso relembrar alguns elementos cruciais acerca da petição, dos quais nós já falamos aqui. A petição precisa ser baseada na Bíblia. Esse é o ponto principal. Toda petição que nós fizermos precisa ser baseada na palavra de Deus e no que nela está escrito. E centrado também na vontade de Deus para cada um de nós. Assim, que tipo de petição nós devemos fazer então? Que tipo de petição deve estar presente na vida do crente, deve estar presente na nossa lista de oração? Alguns crentes acreditam que as petições que precisam estar presentes nas orações são as que se referem às necessidades pessoais. Se eu tenho algo, se eu preciso de algo, se eu estou carente de alguma coisa, eu levo essas petições diante de Deus. É oportuno fazer trazer todas as inquietações a Deus. Está na Bíblia. Nós devemos levar tudo aquilo que está nos incomodando diante do Senhor. A questão é que precisamos entender que existem pedidos de oração que não são atendidos, porque eles são temporais, e outros que são provavelmente atendidos porque estão focados na eternidade. E aí nós lemos um texto aqui de Mateus, onde a mãe de Tiago e João chega para Jesus e pede que os seus filhos se assentem ao lado dele, um à direita e outro à esquerda, quando ele entrar no reino celeste. Nós vemos ali uma oração que ela é temporal, mas também que ela fala do atemporal, ela fala do reino, ela fala da eternidade. Só que Jesus não atendeu aquela petição, Jesus não atendeu aquela oração. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos a oração pensando naquilo que nós queremos.
e não naquilo que Deus quer, e não naquilo que seja a vontade de Deus para a nossa vida. E respondendo a isso, Gregory Friesen, ele diz o seguinte: os pedidos temporais se relacionam principalmente com necessidades e preocupações terrenas. Alguns exemplos são um trabalho melhor, um carro novo, uma cura física e etc. Esses são os que a maioria dos crentes modernos fazem hoje em dia. São esse tipo de pedido que nós normalmente levamos a Deus. Só que Gregory Friesen continua dizendo o seguinte: entretanto, pedidos concernentes ao reino são os que enfocam as questões eternas. Alguns exemplos: nosso crescimento pessoal no fruto do Espírito, vencer a tentação, derrubar fortalezas espirituais, crescimento de nosso ministério, levar pessoas a Cristo, avivamento em nossa igreja, cidade e nação. Esse é o tipo de oração que é feita segundo a vontade de Deus, e que é bíblica, e que foi ensinada por Jesus. Evidentemente, nós percebemos então que o coração de Deus se inclina muito mais às questões eternas do que às necessidades pessoais de cada um de nós. Não que ele não atenda nossas necessidades pessoais, mas ele tem como prioridade as necessidades do reino dele, como bem ensinado pelo próprio Jesus. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus deixa isso bem claro para nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Nós, crentes atuais, precisamos reconhecer que o foco das nossas orações está mais voltado para nós mesmos do que para o reino de Deus. Do que para o reino, e não procuramos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Gregory Friesen diz o seguinte: desenvolver uma vida de oração equilibrada significa permitir que Deus reordene e amplie suas petições pessoais para que reflitam as necessidades do reino. A partir de agora, então, experimentaremos um modelo prático para petições pessoais eficazes. E esse modelo, ele requer 3 passos para poderosas orações de petição. E o primeiro passo deles é: ore regularmente utilizando o fruto do Espírito Santo e peça a Deus que desenvolva a imagem e a santidade de Cristo dentro de você. Algo que nunca poderemos esquecer é que a prioridade divina para a nossa vida é o desenvolvimento do caráter e da santidade de Cristo, como apresentado por Paulo em sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nossas petições precisam estar relacionadas com o desenvolvimento da imagem de Cristo em nós. Mas o que é a imagem de Cristo e como que ela se parece? Paulo, escrevendo aos Gálatas, traz a melhor descrição sobre a imagem de Cristo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você orar pedindo a Deus que cada parte do Espírito Santo se desenvolva em sua vida, você orará para que a imagem de Cristo se forme em você. É incrível ver que muitos crentes têm orado de forma muito genérica sobre este assunto. Em sua maioria, eles oram da seguinte maneira: Senhor, ajuda-me a ser um cristão melhor. Ou então, Senhor, ajuda-me a crescer e a ser melhor. Entretanto, o que esses pedidos realmente significam para nós ou para Deus? Significa que são as orações tão gerais e superficiais que apresentam pouco poder. Por outro lado, se orarmos o fruto do Espírito Santo, seremos mais específicos e, ao mesmo tempo, apresentando petições bíblicas,
para um crescimento espiritual poderoso. Vejamos um exemplo de oração de petição por mais amor em sua vida. Vou citar aqui esse exemplo. Acompanhe comigo esta linda oração. E aí você vai entender como orar diariamente pela manifestação do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na sua vida. Pai, eu te peço que me enchas com um profundo amor por ti. Permita que eu te ame com paixão e não de forma morna. Por favor, enche-me com o amor poderoso pelas coisas do teu reino. Reveste-me de amor pelas almas e paixão pelo crescimento de nossa igreja. Quero ter um amor que redunde em serviço à tua causa. Derrama sobre mim um amor desinteressado, um amor compassivo por minha família e por aqueles com que encontro todos os dias. Deus, pelo poder do teu Espírito, por favor, enche meu coração com o teu amor poderoso. Meus queridos, esta oração está tratando de apenas uma característica do fruto do Espírito, que é o amor. E dentro dessa oração nós encontramos um texto de Romanos 5,5, quando nós lemos aqui: Pai, eu te peço que me enchas com profundo amor por ti. Vai lá em Romanos 5,5 e você vai ver que Paulo fala isso lá. Não permita que eu tenha uma vida morna, Apocalipse 3,15. Ou você é quente ou você é frio. O que é morno, o Senhor vomitará da sua boca. Ou então você peça para encher com o amor poderoso pelas coisas do reino de Deus, Mateus 6,33, que nós já lemos aqui nesta mensagem. Então, quantos versículos tem dentro dessa mensagem? Você acredita então que Deus responderia a esta oração? Claro que sim. Por que ele responderia essa oração? Porque ele responde quando a oração ela é feita segundo as Escrituras. E porque a oração está sendo feita absolutamente conforme a vontade de Deus. Ao orar cada parte do fruto do Espírito, você receberá as respostas de Deus e sentirá o lavar regenerador dele, limpando as impurezas do pecado e corrigindo as suas falhas. O segundo passo que nós encontramos é ore regularmente também através das bem-aventuranças e peça a Deus que molde você a que apresente essas características. As bem-aventuranças estão lá em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 10. Para este passo é sugerido então, meus queridos, que vocês estudem cada um dos traços de caráter descritos nas bem-aventuranças de Cristo Jesus. Cada traço de caráter das bem-aventuranças se torna tanto uma oração específica quanto um pouco de exame pessoal. Por isso, quando orar pedindo a Cristo que te encha com essas características, você terá a certeza de que estará orando no centro da vontade de Deus para a sua vida. Orar conforme a vontade de Deus nos dá uma incrível confiança por causa da promessa, descrita inclusive no Evangelho de João. Na primeira carta de João, escrita por João, primeira carta, capítulo 5, verso 14 e 15, quando João diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Não há como errar utilizando a palavra de Deus na oração. Mateus capítulo 22, verso 29, Mateus 22, 29 diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O terceiro passo, então, que nós encontramos é ore regularmente através de outros traços de caráter contido nas Escrituras. Ao dirigir a Deus sua oração pessoal, Ele vai te dar diversas palavras que apresentam traços de caráter
nos quais você poderá concentrar suas orações e reflexões diárias. Alguns exemplos de palavras-chave são unção, poder e plenitude do Espírito Santo, humildade e quebrantamento genuínos, zelo e diligência espiritual, sabedoria e discernimento, imobilidade, firmeza, sobriedade espiritual, paixão e fervor espiritual, espírito de adoração genuíno, pureza de motivos, mente ágil, espírito de revelação e entendimento, ousadia e autoridade espiritual, proteção espiritual contra o pecado ou mesmo Satanás e até mesmo o mundo. Segundo Gregory Friesel declara no seu livro, quando você lê as Escrituras e gasta um tempo significativo com Deus, Ele lhe revela as palavras que descrevem traços de caráter para serem usadas nas suas petições pessoais. O que nós precisamos fazer é crescer em nossa maneira de orar e fazer nossas petições diante de Deus. A grande maioria de nós está fazendo orações de petição em prol dos nossos próprios benefícios pessoais, que são questões temporais e não eternas. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um grande problema que envolve o que Tiago descreve no texto acima é o fato de muitos crentes ainda estarem fazendo petições genéricas às suas orações. Não devemos nunca esquecer a importância das orações específicas. Até que as orações se tornem bíblicas e específicas, elas têm pouco poder. Lembre-se que Deus vai guiar você à maturidade na oração. E o Espírito Santo é um excelente professor. Tudo o que você tem que fazer é se familiarizar com esses princípios básicos da oração e dar a Deus um tempo significativo de oração diariamente. Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Convido você a orar comigo agora neste momento, pedindo ao Senhor que abra sua mente e seu coração, para que você também possa aprender a orar de maneira eficaz. Oremos juntos. Senhor, neste momento, Pai, eu creio que há várias pessoas nos assistindo, pessoas que estão querendo e estão interessadas em crescer espiritualmente, melhorar a sua vida espiritual. E por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor acrescente em nós cada caráter, cada característica do fruto do Espírito. Que o Senhor desenvolva em nós cada característica das bem-aventuranças. E que nós possamos, ó Deus, crescer espiritualmente, encher-nos do Teu Espírito Santo, tornar-nos, ó Deus, cada vez mais servos fiéis e leais ao Senhor. Leva-nos, ó Deus, a ter uma paixão tão grande pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja, a ponto disso transbordar dentro de nós e levar-nos a ganhar outros para Jesus. Senhor, muda nossa forma de pensar e agir. Muda, Deus, a nossa forma de conversar com o Senhor. Torna-nos crentes mais íntimos, mais relacionais, mais próximos, para que possamos ver, sentir a Tua presença no nosso meio e conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu peço por mim e por cada pessoa que está nos assistindo agora. É a minha oração. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Um grande abraço.